Boa tarde, crianças. Tudo bem? Vamos à nossa aula de hoje, a nossa aula de produção textual e de português. Em produção textual, hoje nós vamos ver, nós vamos ler um texto que nós chamamos de relato pessoal. Então, o relato pessoal é um texto escrito em primeira pessoa. Por quê? Porque é um texto em que o autor compartilha fatos ou experiências marcantes de sua própria vida, tá? Por isso ele é escrito em primeira pessoa. E nesse tipo de texto predominam verbos no passado, cujo objetivo é compartilhar acontecimentos importantes, que aconteceram aí na vida do autor do texto. Então, esse gênero nós chamamos de relato pessoal, tá? Então, vocês vão ler aí no livro de vocês um exemplo desse tipo de texto, que é o relato dessa escritora aí, chamada Ana Maria Machado, tá? Ela está contando nesse texto algumas recordações, especiais da infância dela. Então, vocês vão ler aqui esse texto, que o gênero textual é relato pessoal, tá bom? Após efetuar a leitura, vamos fazer as páginas, essa aqui, 20, 21 e a página 22, ok? Em seguida, nós vamos estudar agora, sobre a letra S, a letra X e a letra C, quando apresentam o som de Z, tá? Então, S, X e Z com som de Z. Na hora de escrever uma palavra com o som de Z, podemos ter dúvida sobre qual letra usar. Então, letra S, X ou Z, elas podem ter o som de Z, e isso pode confundir nossa cabeça, certo? Então, vamos falar sobre isso agora. Vamos ler aí um trecho de um relato pessoal da escritora Tatiane Belink. Vamos lá? Acompanhem com a tia. Comecei a ler com 4 anos, no máximo, sozinha, lendo mesmo, porque antes disso eu tinha uma estante no meu quarto desde sempre, desde que nasci. Aliás, hoje sou a vovó dos livros e dou um livro já quando nasce. Meu primeiro presente é um livro, para a mamãe começar a estante. A vovó dos livros quer assim. Para mim, não existia brinquedo melhor que livro, até hoje. Meus primeiros livros eram de poesia, poemas. Meu pai lia para mim desde sempre. Então, após efetuar essa leitura, vocês vão responder oralmente essas perguntinhas aqui, ó. Com quantos anos a escritora começou a ler? Para a escritora, qual é o melhor brinquedo? E a letra C. Então, pessoal, a letra A e a letra B você vai responder oralmente. E a letra C, releia algumas palavras retiradas do texto. Então, tem a palavra sozinha, presente, poesia, existia. Então, qual é a semelhança dessas palavras? O que essas palavras têm em comum? Então, se vocês repararem, o som das letras, que estão destacadas, ó, aqui, a letra S aqui, a letra X, elas apresentam sons iguais, todas apresentam som de Z. Então, nós precisamos ter muito cuidado ao escrever essas palavras, para não escrever errado. Então, a letra Z possui som de Z quando aparece no início ou no meio da palavra. Tá? Então, se a letra Z, aparece lá no início ou no meio da palavra, aí, no caso, essa letra, a palavra será com Z, Ela terá som de Z e será escrita com Z, ok? Ela aparece lá no começo ou no meio da palavra. Agora, a letra S possui som de Z quando aparece entre vogais. Então, ó, presente tem 2 vogais e a letra S no meio. Então, essa palavra eu escrevo com S, porém, o S tem som de Z. Assim como na palavra poesia,
Ó, o S está entre duas vogais, letra E e letra I. Porém, a palavra eu escrevo com S, mas possui o som de Z, ok? E a letra X pode apresentar som de Z quando aparece entre vogais, como em existia, ok? Então, existia, olha só como confunde, né? Ela também pode, a letra X também pode apresentar som de Z quando aparece entre vogais. Então, aqui, ó, zi, né? É um som de Z, mas a gente escreve com X, ok? Vamos lá, pessoal. Observe a capa dos livros. Então, vocês vão escrever nos quadros abaixo, nesses quadros, as palavras dos títulos acima, em que as letras S, X e Z possuem som de Z, tá? Então, você vai olhar aqui, ó. Palavrinha coisas. O S tem som de Z, ele está entre duas vogais. Aqui na outra capa, a palavrinha amizade, ó. O Z está no meio da palavra, então a palavra é com Z e tem o som de Z. E aqui na palavrinha exageros, ó. O X está entre duas vogais, porém tem o som de Z. Então, nós vamos escrever essas três palavrinhas aqui. E aqui no número 2, vocês vão completar as frases com a letra S, X ou Z. Com muita atenção. Por exemplo, ó, vizinho. O Z está no meio. Olha só, gente, tem que prestar muita atenção. O Z está no meio da palavra. Então, o Z está no começo ou no meio da palavra. O som é Z, eu escrevo com Z, ó. Vizinho, eu escrevo com a letra Z, ok? E nessa palavrinha aqui, então, ó, ficou meu vizinho é militar do exército. Então, aqui o X está entre vogais, então a palavrinha exército é com X. Essas palavras que, né, eu sei que confunde muito a cabeça de vocês, mas isso aqui é a prática, né? Conforme o tempo vai passando, você vai escrevendo, vai estudando, você vai saber lá certinho, não vai errar mais quais são as palavrinhas que escreve com X, com S, com Z, ok? Ó, brasileiro. O S está entre duas vogais, ele tem som de Z, mas escrevo com S. Ok, pessoal? Número 3, vamos completar também, só que agora ao invés de completar uma frase, nós vamos completar a palavra. Olha aqui a dica, ó. O dicionário é um bom amigo no momento das dúvidas. Por quê? No dicionário, nós podemos ver a escrita correta das palavras. Então, na dúvida, você pode consultar o dicionário, tá? Então, a palavrinha visita, visita. Olha só, está entre duas vogais, então o S tem som de Z. Exemplo, o X está entre duas vogais com som de Z. Dúzia. Dúzia, nós sabemos que escreve com Z. Tá? Então, vocês farão essas palavras, essas atividades. Eu quero bastante atenção. Pesquisem na dúvida da escrita, podem pesquisar no dicionário. Quem não tiver dicionário, né, o livro dicionário, pode pesquisar no dicionário do Google, não tem problema, tá bom? Após colocar aqui, ó, completar essas palavras, você vai separá-las aqui. As palavras que você colocou que tem S, que são com S com som de Z, que você escreveu com X, porém com som de Z, e com Z com som de Z. Vai colocá-las aqui embaixo. E no número 4, você vai organizar as sílabas a seguir e formar palavras com S, X ou Z, tá? Então, palavrinhas aqui você vai formar utilizando essas sílabas, tá? E vamos pintar os quadrinhos com as palavras de acordo com a legenda a seguir. Então, de amarelo, nós vamos pintar essas palavras aqui, tá, pessoal? Aquelas que for um som, que escreve com S, com som de Z, você vai pintar de amarelo. X com som de Z, você vai pintar de azul. E Z com som de Z, você vai pintar de verde, ok? Então, pessoal, muita atenção. Não esqueçam, vocês podem pesquisar. É confuso, a tia sabe, mas com o tempo, né, escrevendo, sempre pesquisando, vocês vão conseguir escrever essas palavras corretamente,
tá bom? Então, as regrinhas, não, elas ajudam, né, mas também confundem um pouquinho a nossa cabeça. Então, vamos praticar, leiam bastante, pratiquem a leitura, pratiquem a escrita, que só assim vocês não vão errar mais na escrita das palavras, tá bom? Então, a nossa aula termina aqui. Não esqueçam de fazer as atividades. A tia vai falar novamente as páginas. Então, em produção textual, nós vamos fazer a página 20, página 21 e 22. Em português, a página 23, 24 e 25, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me chamar, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima!